Efésios capítulo 5, versículo 18 até o verso 21, diz o seguinte: irmãos e amigos, a palavra do nosso Deus. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Até aqui, até o verso 21, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, amigos e amigas, podemos dizer que a obra, o trabalho do Espírito Santo no crente, a obra, o trabalho do Espírito Santo no salvo, não se resume, não se restringe à sua salvação, à sua regeneração. Muito pelo contrário, além de o Espírito Santo nos regenerar, fazendo com que nós vivifiquemos e vivifiquemos espiritualmente, o Espírito, ele continua. O Espírito Santo, ele segue agindo em cada um de nós que somos salvos, fazendo o quê? Dentre várias coisas, produzindo em nós a nova vida de Cristo, e como resultado e como consequência, nos fazendo cada vez mais semelhantes, nos fazendo cada vez mais parecidos com Cristo, ou seja, com o nosso Redentor. Quando nós falamos essas coisas, quando nós fazemos essa afirmação, nós não estamos dizendo que o Espírito Santo ele complemente a salvação. Não, ela já é um fato. Não, ela já é uma realidade. Somos salvos, meus irmãos. Somos salvos, minhas irmãs, a partir da obra, a partir do sacrifício de Cristo. Contudo, além de nos salvar, o Espírito Santo, ele prossegue a sua ação em nós, para que assim, conforme nós falamos, possamos parecer cada vez mais com Cristo, e para tanto, ele age em nós de maneira contínua. Para tanto, ele age em nós de maneira crescente, para que esse fim, a aparência, a semelhança com Cristo, de fato, venha a ser uma verdade, de fato, venha a ser uma realidade em nossas vidas. Daí a nossa afirmação inicial, que a obra do Espírito Santo no crente não se resume, não se restringe à sua salvação propriamente dita. E é interessante, porque quando nós olhamos para esse texto que nós temos diante de nós, Efésios capítulo 5, versículos 18 até o versículo de número 21, a gente percebe, meus irmãos, meus amigos, que é justamente desta obra que o apóstolo Paulo ele está tratando aqui nesse trecho, que o apóstolo Paulo ele está tratando aqui nessa passagem. Conforme nós estamos a ver, e vimos parte disso há 15 dias, o apóstolo Paulo, em toda a sequência aqui do capítulo 5 de Efésios, ele está falando do nosso andar aqui neste mundo, do nosso andar como filhos e filhos da luz. Ele está falando do nosso andar que agrada a Deus, do nosso andar que se conforma à vontade do Senhor em relação às nossas vidas. E nós vimos, de certa forma, há 15 dias, uma parte dessas características, uma parte dessas atitudes que marcam os filhos da luz enquanto da sua peregrinação aqui na terra. Conforme nós vimos, os filhos da luz, eles andam aqui neste mundo e eles andam considerando atentamente as suas vidas. Os filhos da luz, eles andam aqui neste mundo e procuram não ser nécios, conforme a recomendação do apóstolo Paulo. Os filhos da luz, eles andam aqui neste mundo e procuram viver de maneira sábia, procuram agir sabiamente. Nós vimos isso também aqui nesse texto. Também, o filho da luz, ele procura, ao longo da sua peregrinação aqui na terra, aproveitar todas as oportunidades que porventura Deus lhe dá. E por fim, conforme vimos, o filho da luz, ele procura cada vez mais conhecer a vontade de Deus,
conhecer o propósito do Senhor. Então, esses pontos, essas verdades, a gente viu há 15 dias, quando considerarmos do versículo 15 até o versículo de número 17. Contudo, meus irmãos, minhas irmãs, o apóstolo Paulo, ele não parou nesses pontos. O apóstolo Paulo, ele não parou nessas atitudes, não. Aqui, entre os versos 18 até o versículo de número 21, ele destaca mais uma ação, ele destaca mais uma atitude, ele destaca mais um procedimento de um filho, de uma filha da luz. Ou seja, essa pessoa, ela vive uma vida cheia do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo de Deus. Veja que coisa fantástica, veja que coisa maravilhosa. De certa forma, o apóstolo Paulo está fechando essa sequência de instruções que ele dá acerca do andar na luz aqui neste mundo. E ele fecha essa sequência de atitudes destacando justamente isso. Ou seja, que o filho, que é a filha de Deus, que o filho, a filha da luz, vive neste mundo de maneira que ele vai se enchendo e se enchendo cada vez mais do Espírito Santo. Então, é acerca desse aspecto que nós iremos considerar aqui na noite de hoje. Em primeiro lugar, nós iremos ver a ordem que Paulo nos dá para que nós possamos viver e viver vidas cheias do Espírito Santo. Será o primeiro momento da nossa meditação. Contudo, nós não pararemos por aqui e seguiremos, com base aqui nesse texto, considerando os meios através dos quais a gente se enche do Espírito Santo ao longo da nossa vida, ao longo da nossa peregrinação aqui neste mundo. De sorte, meus irmãos, de sorte, meus amigos, que a nossa mensagem, basicamente, ela vai conter esses dois pontos, esses dois momentos. Em primeiro lugar, nós iremos considerar a ordem de Paulo para que vivamos vidas cheias do Espírito Santo. E, em segundo lugar, nós veremos os meios através dos quais esse fim, esse objetivo, esta ordem é cumprida em nossas vidas. É por isso, meus irmãos, é por isso, meus amigos, que o tema da nossa mensagem na noite de hoje é uma vida cheia do Espírito Santo. Uma vida cheia do Espírito Santo. Então, vamos considerar esse texto. Vamos começar a destrinchar aqui essa passagem. Vamos ver o que o apóstolo Paulo nos instrui. Vamos ver aquilo que Deus nos ensina através desse texto na noite de hoje. Assim, em primeiro lugar, consideremos a ordem. Consideremos a ordem para nós sermos cheios do Espírito Santo. Em primeiro lugar, consideremos a ordem para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Veja conosco o que nós encontramos aqui no versículo 18, Efésios capítulo 5, somente o verso 18, a partir de agora. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, ou do Espírito. Então, o que é que nós temos aqui, meus irmãos? O que é que nós encontramos aqui, meus amigos, neste verso? De maneira assim bem direta, de maneira assim bem simples, aqui nós somos ordenados da parte de Deus, aqui nós somos ordenados da parte do Senhor a desenvolver uma vida plena do Espírito Santo. Aqui nós somos ordenados a desenvolver uma vida plena, uma vida cheia do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo de Deus. É interessante, porque para que Paulo nos instrua acerca disso, para que Paulo nos ensine acerca desse aspecto, ele nos dá aqui duas ordens, ele nos dá aqui dois mandamentos, nesse mesmo verso, ou seja, no verso número 18. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo nos faz uma proibição, e em segundo lugar, ele nos dá uma ordem no seu sentido direto, uma ordem no sentido claro. Então, qual é, em primeiro lugar, a proibição que Paulo aqui nos faz nesse trecho? Qual é a proibição que Paulo faz aqui nessa passagem? Que nós não podemos nos embriagar com o vinho, que nós não podemos nos embriagar com o vinho. Mas não só isso. Conforme nós também vemos aqui no versículo 18, ele nos dá uma segunda ordem, ou seja,
que nós devemos nos encher do Espírito. Devemos nos encher do Espírito Santo. Então, através dessas ordens, meus irmãos, através desses mandamentos, meus amigos, o apóstolo Paulo, ele faz um contraste de duas realidades, de certa forma, diferentes, para nos levar a um mesmo fim, para nos levar a uma mesma conclusão, ou seja, dessa necessidade de nós desfrutarmos, dessa obrigação de nós desenvolvermos a plenitude do Espírito Santo, a plenitude do Espírito de Deus em relação às nossas vidas. É interessante porque, a partir do momento que Paulo ele faz esse contraste, ele coloca algumas coisas que de certa forma são semelhantes. A partir do momento que o apóstolo Paulo ele faz esse contraste, ele coloca profundas diferenças em termos de realidades. A partir do momento que o apóstolo Paulo faz esse contraste, ele mostra resultados diferentes, completamente diferentes em relação às nossas vidas, através da ordem de nós não nos embriagarmos com vinho, a partir da ordem de nós sermos cheios e cheios do Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, em que essas coisas elas se assemelham, pelo menos no sentido geral, pelo menos no sentido mais abrangente. Da mesma forma, meus irmãos, da mesma forma, meus amigos, que o álcool, ele exerce uma influência nas pessoas, fazendo com que elas percam um pouco da sua personalidade. Quando nós nos enchemos do Espírito Santo, acontece algo parecido, acontece algo semelhante. Ou seja, na medida em que nós somos tomados pelo Espírito Santo, de certa forma, alguns aspectos da nossa personalidade, sobretudo aqueles aspectos pecaminosos, eles vão sendo perdidos também em relação a nós. Então, quando a gente considera essas duas ordens, a gente percebe essa semelhança entre esses dois aspectos. Contudo, quando nós analisamos essas duas ordens, a gente percebe também as profundas diferenças que elas nos mostram, as profundas diferenças que elas apontam. Por quê? Conforme nós observamos no nosso conhecimento prático, a embriaguez, ele faz com que nós percamos o nosso controle. A embriaguez faz com que nós percamos o nosso domínio. Por outro lado, quando nós somos cheios do Espírito Santo, não. Uma das coisas que a gente manifesta, uma das coisas que a gente mostra é o autodomínio, o autocontrole. Inclusive, na leitura que nós fizemos de Gálatas capítulo 5, sobretudo no versículo 23, quando Paulo ele relata o fruto do Espírito, ele mostra justamente isso. A marca de uma pessoa cheia do Espírito é que ela possui domínio próprio. Então veja a profunda diferença entre a embriaguez, no sentido do álcool, e o enchimento do Espírito. Aqui você perde o seu domínio, aqui você exerce o domínio sobre a sua vida. Profundas diferenças. Mas não só isso. Quando nós olhamos essas duas ordens, quando nós olhamos esses dois mandamentos, a gente percebe resultados completamente diferentes, resultados completamente opostos. Por quê? Através do próprio ensino do apóstolo Paulo, a embriaguez, ela nos leva à dissolução. Aqui dissolução significa desregramento. É você viver uma vida sem regra, é você viver uma vida sem controle, e é isso que as bebidas elas fazem na vida das pessoas. Por outro lado, não. Quando você se enche do Espírito Santo, quando você se enche do Espírito de Deus, você é levado a uma vida de maior santidade, a uma vida de maior consagração, de sorte que você vai se assemelhar cada vez mais com a pessoa de Cristo. Então, através desses contrastes, a gente observa justamente isso. Certa semelhança entre essas duas realidades, profundas diferenças e resultados completamente diferentes, resultados completamente opostos. Então, o apóstolo Paulo, ele faz isso para que as pessoas pudessem compreender, para que as pessoas pudessem entender a ordem. Que ordem? A ordem de nós nos enchermos do Espírito Santo, a ordem de nós nos enchermos do Espírito de Deus. E a partir desse instante, meus irmãos, a partir desse instante, meus amigos, eu queria que nós considerássemos um sentido mais específico. Eu queria que nós considerássemos um sentido mais detalhado o que é que essa ordem significa. Quando o apóstolo Paulo chega para os Efésios e diz: encham-se do Espírito Santo. Quando o apóstolo Paulo vem e nos fala, através da sua palavra, enchei-vos do Espírito Santo, o que é que ele quer nos ensinar? O que é que ele quer nos mostrar? O que é que ele quer nos dizer no sentido prático e que atinge assim as nossas vidas? A partir de agora, eu queria considerar alguns aspectos dessa ordem, para que assim a gente aprofunde ainda mais a nossa compreensão
daquilo que nos é exigido, daquilo que nos é ordenado aqui nessa passagem. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, a ordem que nós temos aqui no versículo 18, parte B, de nós nos enchermos e nos enchermos do Espírito Santo, é uma ordem para que nós possamos nos encher de uma pessoa. Em primeiro lugar, a ordem que nós temos aqui, em primeiro lugar, o mandamento que nós temos aqui é que nós devemos nos encher de uma pessoa. Talvez isso pareça básico para alguns, mas se faz necessário a gente reiterar esse fato. Paulo aqui, meus irmãos, Paulo aqui, meus amigos, ele nos ordena que nós possamos nos encher não de qualquer pessoa, mas sim da terceira pessoa da Trindade. Às vezes existe certa confusão nesse aspecto. Às vezes as pessoas pensam no Espírito Santo como uma força impessoal, como é a energia elétrica. Não, meus irmãos, não, meus amigos, o Espírito Santo ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa porque ele possui razão, ele é uma pessoa porque ele possui sentimentos, ele é uma pessoa que possui vontade. Então, quando Paulo nos dá essa ordem, ele está nos ordenando a que possamos nos encher da terceira pessoa da Trindade. Veja que grande privilégio, observe que grande benefício. É uma ordem que, de certa forma, é uma ordem privilegiada em relação a cada um de nós. Aqui nós somos exortados, aqui nós somos instruídos, aqui nós somos admoestados a termos cada vez mais, a desfrutarmos profundamente da presença da pessoa do próprio Deus no seu Espírito Santo em relação às nossas vidas. Antes de dar essa ordem, o apóstolo Paulo já havia falado que o Espírito Santo ele nos sela na nossa salvação. Antes de nos dar essa ordem, o apóstolo Paulo já havia nos instruído que nós não devemos nos entristecer, ou melhor dizendo, que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Aqui ele nos dá essa ordem de quê? De nós nos enchermos e nos enchermos do Espírito Santo, de uma pessoa, assim como nós somos, do próprio Deus, do próprio Senhor, para que a sua plenitude ela venha a ser vista, para que a sua plenitude ela venha a ser uma realidade em nossas vidas. Então, em primeiro lugar, o que é que nós encontramos? Uma ordem para nós nos enchermos de uma pessoa. Mas não só isso. Em segundo lugar, aqui nós temos uma ordem. Nós temos uma ordem que não pode ser descumprida. Aqui nós temos uma ordem e nós temos uma ordem que não pode ser descumprida. Paulo aqui, meus irmãos, a nos ordenar que nós possamos nos encher do Espírito Santo, ele não está dando uma alternativa de vida para mim, para você, que você vai seguir ou não de acordo com a sua vontade, que você vai seguir ou não de acordo com as suas conveniências, que você vai seguir ou não se assim você desejar, não, muito pelo contrário. Aqui é um mandamento, aqui é um imperativo, aqui é uma ordem, e Deus não espera menos de nós em relação a isso aí. Muitas vezes a gente esquece disso, muitas vezes a gente trata com certo tipo de leviandade essa questão de uma vida cheia do Espírito. Se nós quisermos, se nós desejarmos, se for conveniente, se puder esperar para o futuro, não. Na medida em que você não acata essa ordem, na medida em que você rejeita esse mandamento, na medida em que você não tem uma vida cheia do Espírito Santo, você está pecando contra Deus, você está desobedecendo a sua palavra, você está transgredindo a santa vontade de Deus em relação à sua vida. Então, aqui em segundo lugar, você encontra justamente isso, uma ordem, não qualquer ordem, mas uma ordem que não pode ser descumprida. Mas não só isso. Em terceiro lugar, aqui nós temos uma ordem. Nós temos uma ordem daquilo que nós chamamos que exerce um caráter contínuo em nossas vidas. Aqui nós temos uma ordem de caráter contínuo em nossas vidas. Talvez nós não nos apercebamos, mas quando Paulo ele nos dá aqui essa ordem, enchei-vos do Espírito, a ideia desse verbo é que esse enchimento, esse processo, ele ocorra continuamente em nossas vidas. Na verdade, meus irmãos, na verdade, minhas irmãs, se nós pudéssemos fazer uma tradução mais literal aqui dessa ordem, nós poderíamos fazer da seguinte forma: enchei-vos continuamente do Espírito. É se encher hoje, é se encher amanhã,
porque esse processo ele é contínuo, ele é permanente em relação às nossas vidas. É interessante porque quando Paulo ele escreve essa carta aqui aos Efésios, ele havia escrito essa carta 3 anos após de implantar aquela igreja, conforme nós temos lá em Atos capítulo 19. E se você volta um pouco à sua Bíblia, não faça isso agora, você pode fazer depois, você vai perceber que quando o apóstolo Paulo ele implanta a igreja lá na cidade de Éfeso, existe um derramamento abundante do Espírito Santo na vida daqueles irmãos. E é interessante porque se passam 3 anos, mas a ordem permanece. Se passam 3 anos, mas a ordenança ela continua. Se encham e se encham do Espírito Santo. O enchimento do Espírito Santo de hoje não serve para amanhã. O enchimento do Espírito Santo de amanhã não serve para depois de amanhã. Não, meus irmãos, não, minhas irmãs. Tem que ser hoje, tem que ser amanhã, tem que ser depois de amanhã, tem que ser continuamente, permanentemente em nossas vidas. Esta é a ordem que nós temos aqui. Uma ordem de caráter e caráter permanente. Mas não só isso. Em quarto lugar, nós temos aqui uma ordem, daquilo que nós chamamos de uma ordem de caráter passivo. Por quê? Porque quando você vê aqui esse trecho, quando você vê aqui essa passagem, Paulo ordenando encher-vos do Espírito, se você fizer mais uma vez uma tradução mais literal, a ideia aqui dessa ordem é deixai-vos encher do Espírito Santo. Nós somos vasos nesse processo, nós somos objetos passivos dentro desse processo. Então nós devemos deixar sermos enchidos pelo Espírito Santo de Deus. Esta é a ordem, este é o mandamento que Deus ele reserva a cada um de nós, para que nós deixemos ser enchidos pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E em quinto lugar, essa ordem que nós temos aqui diante de nós é uma ordem que envolve não poucos crentes, não alguns crentes, não a maioria dos crentes, mas é uma ordem que envolve todos os crentes. Enchei-vos. Então, essa é uma obrigação para mim. Então, essa é uma obrigação para você. Então, essa é uma obrigação para todos nós. Não existe, meus irmãos, não existe, minhas irmãs, determinadas pessoas selecionadas e que somente essas pessoas devem possuir a plenitude de Deus. Somente essas pessoas devem se encher do Espírito Santo. Não, isso recai sobre mim, sobre você, sobre todos nós. Se você é salvo, se você passou pelo processo da regeneração, se você é uma nova criatura em Cristo Jesus, essa ordem ela permanece sobre a sua vida. Que ordem? Encham-se e encham-se do Espírito Santo. É para todo o povo de Deus, é para toda a igreja, é para todos os crentes, é para todos os salvos. Então, se você é um filho de Deus, se você é uma filha da luz, essa é a obrigação que recai sobre sua vida. Se encha e se encha do Espírito Santo. Se enche e se encha do Espírito de Deus. Até porque, meus irmãos, até porque, minhas irmãs, quando a gente considera todos esses aspectos aqui, dessa ordenança que o apóstolo Paulo nos faz, a gente chega a uma conclusão que é lógica, a uma conclusão que é básica. Que conclusão é? O enchimento do Espírito deve ser algo prioritário em nossas vidas. Uma vida cheia de Deus, uma vida transbordante do Espírito, uma vida plena do Espírito Santo, repito, deve ser algo prioritário para cada um de nós. Nós precisamos, meus irmãos, nós devemos, minhas irmãs, considerar essa ordem sem questionar, considerar essa ordem sem titubear. Infelizmente, nós não tratamos com o devido senso de necessidade essa ordem que Deus nos dá. Encham-se e encham-se do Espírito Santo. Muitas vezes a gente não considera, muitas vezes a gente não pensa, muitas vezes a gente não se envolve nesse processo como ele requer que nós nos envolvamos. É interessante. Eu estava até vendo um determinado pregador fazendo um comentário e de certa forma é uma realidade. Se você se depara com um determinado irmão que está embriagado, se você se depara com um determinado irmão que vive sob o efeito do álcool, você vai escandalizar. Mas como é que pode fulano salvo? Como é que pode fulano crente, mas vive aí como uma pessoa bêbada, vive se embriagando? Então, de certa forma, você fica escandalizado. Mas muitas vezes
nós tratamos com indiferença a falta de uma vida cheia do Espírito Santo. Parece que a gente não tem essa necessidade, parece que a gente não tem esse compromisso, parece que tanto faz se encher ou não do Espírito Santo em nossas vidas. Percebe que quando nós agimos assim, somos incoerentes? Percebe que quando nós agimos dessa forma, nós estamos usando 2 pesos e 2 medidas? Então, a mesma ordem que nos trata, que nos proíbe, que nós não devemos nos embriagar, é a ordem que é complementada, mostrando a necessidade que eu, você, todos nós devemos nos encher do Espírito Santo. Então, a gente precisa, meus irmãos, a gente precisa, minhas irmãs, considerar a necessidade dessa prioridade em nossas vidas. Diz que deve ocupar o primeiro momento do nosso viver, o nosso primeiro objetivo, a nossa primeira finalidade. Você pode até perguntar, mas o nosso objetivo de vida é viver para a glória de Deus? Sim, e nós glorificamos a Deus quando nós nos enchemos e nos enchemos do Espírito Santo. Até porque, meus irmãos, até porque, minhas irmãs, não existe vitória na vida cristã sem que nós possamos nos encher do Espírito Santo. Talvez esse seja o nosso grande problema, porque muitas vezes a gente não testemunha da palavra como nós deveríamos testemunhar. Talvez essa seja a dificuldade que explica o nosso não envolvimento na participação da obra do Senhor, como nós somos inertes em nos envolver no trabalho de Deus. Talvez isso explique a nossa indisposição para evangelizar. Talvez isso explique a nossa vida sem sabedoria, viver como nécio. Então, tudo isso resulta nesse fato, uma falta de enchimento do Espírito Santo. Então, nós precisamos considerar essa necessidade, nós precisamos considerar essa obrigação que repousa sobre cada um de nós. A gente vai ver, na sequência desse texto aqui dos Efésios, que Paulo ele vai tratar, a partir do versículo 22, de vários relacionamentos que nós temos. Relacionamentos enquanto cônjuges, maridos e mulheres, relacionamentos enquanto pais e filhos, relacionamentos enquanto patrões e empregados, e todos esses relacionamentos, eles estão baseados aonde? Numa vida cheia do Espírito Santo. Quando você é cheio do Espírito Santo, você vai ser um bom esposo. Quando você é cheio do Espírito Santo, você vai ser uma boa esposa. Quando você é cheio do Espírito Santo, você vai ser um bom pai. Quando você é cheio do Espírito Santo, você vai ser um bom filho. Quando você é cheio do Espírito Santo, você vai ser um bom patrão. Quando você é cheio do Espírito Santo, você vai ser um bom empregado. Antes de Paulo tratar dessas relações, ele trata a base. Ele trata aquilo que é prioritário. Ele trata aquilo que deve vir antes, ou seja, uma vida cheia do Espírito Santo. É um pré-requisito. A gente que vive aí, ou que já viveu dentro do universo universitário, a gente sabe o que é isso. Existem aquelas disciplinas, existem aqueles assuntos, aquelas matérias que são pré-requisitos, que você só pode estudar algumas se já tiverem estudado outras. Então, é o mesmo princípio que a gente vê aqui. Eu só posso ser, repito, um bom esposo, uma boa esposa, um bom pai, um bom filho, um bom patrão, um bom empregado, se primeiramente eu me encher do Espírito Santo de Deus. Então é por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que a gente não pode titubear, é por isso que a gente não pode negligenciar, é por isso que a gente não pode deixar para amanhã, tem que ser hoje, tem que ser agora. Esse é o propósito de vida que Deus ele tem reservado para cada um de nós. Uma vez que nós somos salvos, uma vez que nós fomos transformados, é isto que Deus espera de nós. Vivam e vivam continuamente uma vida cheia do Espírito Santo. Então, é a ordem que Deus nos dá, é o mandamento que Deus ele destaca para mim, para você, para todos nós. Contudo, meus irmãos, contudo, minhas irmãs, Paulo não apenas fala desta ordem. Que ordem? A ordem de nós nos enchermos do Espírito Santo. Ele segue aqui nesse texto e ele nos mostra os meios através dos quais nós nos enchemos do Espírito. Veja que coisa fantástica, veja que coisa maravilhosa. Você tem aqui a ordem, ou seja, viva uma vida cheia do Espírito. Mas aí a gente podia perguntar, mas aí a gente podia se questionar, mas como fazer isso, Paulo? Quais são as ações? Quais são as atitudes? Quais são os deveres? O que é que eu devo fazer na prática para poder alcançar esta ordem? Então, ele segue aqui na sequência e ele mostra o roteiro, ele mostra o caminho que deve ser percorrido por todos nós
para que assim possamos, repito, e possamos nos encher do Espírito Santo. Então, em segundo lugar, meios para viver uma vida cheia do Espírito, ou meios para ser cheio do Espírito Santo. Acompanhe comigo a leitura que nós temos entre os versículos 19 até o versículo de número 21. Efésios capítulo 5, versículo 19 até o versículo de número 21. Diz o seguinte: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aqui, meus irmãos, aqui, minhas irmãs, nós encontramos uma lista de deveres, uma lista de compromissos, uma lista de obrigações que nós temos para que assim possamos desenvolver a plenitude do Espírito em relação à nossa vida. Na verdade, existe até uma discussão em relação a esse trecho, se são meios ou se são resultados de uma vida cheia do Espírito. A própria construção original, ela pode dar espaço para esses dois aspectos, tanto de ser meios, como também de ser resultados. Como é que eu gosto de enxergar? Como é que eu gosto de ver? Que é tanto uma coisa, como também outra. Ou seja, na medida em que você percorre esse caminho, na medida em que você se utiliza desses meios, automaticamente você vai ter uma vida cheia do Espírito, e ao ter uma vida cheia do Espírito, essas mesmas coisas, elas serão uma realidade cada vez mais visível em sua vida. Então, para mim, tanto faz considerar como meio, como resultado, ou os dois juntos, até porque o que nós temos aqui é um ciclo virtuoso em termos de santidade, em termos de consagração, em termos de dedicação a Deus. Mas aí permanece a pergunta, mas aí permanece a indagação: como ter uma vida cheia do Espírito? O que fazer para nós termos uma vida cheia do Espírito? Qual deve ser a nossa atitude? Qual deve ser a nossa postura? O que é que Deus espera de nós? Ao vermos aqui essa lista, você consegue enxergar pelo menos 1, 2, 3, 4 atitudes. 1, 2, 3, 4 ações que nós precisamos considerar a fim de alcançar esse objetivo de nós termos uma vida cheia do Espírito Santo. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, minhas irmãs, para que nós tenhamos uma vida cheia do Espírito, nós precisamos falar e falar biblicamente. Para que nós tenhamos uma vida cheia e uma vida cheia do Espírito, nós precisamos falar e falar biblicamente. Olha só o que você encontra aqui no iniciozinho do versículo 19. Iniciozinho do versículo 19. O apóstolo Paulo, ele fala: falando entre vós com salmos. Esses salmos aqui, ele não deve ser considerado apenas como saltério, o hino de poesia que nós temos ali no Antigo Testamento, composto de 150 capítulos. Não, aqui resume todo o Antigo Testamento, que era a palavra de Deus nos tempos do apóstolo Paulo. Então, com isso, o que é que ele quer nos ensinar? Com isso, o que é que ele quer nos instruir? Que o nosso linguajar, meus irmãos, que o nosso falar, minhas irmãs, ele deve ser marcado pelas Escrituras Sagradas. Não necessariamente que a gente deve viver falando, citando versículos bíblicos, não, mas que o nosso falar corresponda à verdade de Deus, corresponda com aquilo que Deus é, corresponda com aquilo que Deus faz, corresponda com o plano que Deus ele tem em relação às nossas vidas. Diferentemente dos mundanos, que tem um linguajar lascivo, que tem um linguajar carnal, nós não, temos um linguajar diferente. Quando a gente se reúne com o povo de Deus, a gente fala dele. Quando a gente se reúne com o povo de Deus, a gente fala da palavra. Quando a gente se reúne com o povo de Deus, a gente está sempre trazendo aos nossos lábios aquilo que nós temos ensinado na palavra do Senhor. Isso acontece de maneira muito simples, isso acontece de maneira muito corriqueira. Quando você, por exemplo, no final de um culto, faz comentários acerca do sermão, faz comentários acerca daquilo que foi lido em termos de leitura devocional. Ou seja, quando você está com seus lábios cheios da palavra,
Faça isso, meu irmão, faça isso, minha irmã, que o Espírito Santo estará enchendo cada vez mais a sua vida. E aqui a gente percebe, irmãos e irmãs, a grande falha que muitas vezes a gente comete ao longo da nossa vida cristã. Muitas vezes a gente gosta de falar de política, muitas vezes a gente gosta de falar de esporte, e muitas vezes a gente não tem interesse nenhum de falar da palavra. No máximo, ela vai ocupar o momento de um estudo bíblico, no máximo, ela vai ocupar o momento de um culto familiar. Saindo dali, a gente se esquece. Não é assim, meus irmãos. Não é dessa forma, minhas irmãs, que Deus ele vai nos encher. Não. Mas é quando a gente procura falar, quando a gente procura verbalizar, quando a gente procura proclamar de maneira direta, de maneira indireta, as verdades que nós temos na palavra do Senhor. Quer viver de maneira santa? Espero que seja esse o seu desejo. Quer ter uma vida cheia do Espírito? Espero que seja essa a sua vontade. Para tanto, em primeiro lugar, o que é que você deve fazer? Você deve procurar falar biblicamente, ter as Escrituras na sua boca, ter as Escrituras nos seus lábios, para que assim Deus ele preencha e preencha cada vez mais o seu coração. Mas não só isso, quando você olha aqui para esse texto, quando você olha aqui para essa passagem, você percebe uma segunda postura, você percebe uma segunda atitude que deve existir em nossas vidas, para que assim possamos nos encher do Espírito Santo. Ou seja, além de falar biblicamente, nós devemos louvar ao Senhor. Além de falar biblicamente, nós devemos louvar ao Senhor. Veja o que o apóstolo Paulo fala no complemento do versículo 19. Ele diz, olhem só: entoando e louvando de coração o Senhor. Na verdade, meus irmãos, isso aqui é uma consequência direta. Se você enche seu coração da palavra, se você enche sua boca da palavra, você vai louvar a Deus continuamente na sua vida. E é interessante porque esse louvor ao qual o apóstolo Paulo aqui faz menção, ele não é aquele louvor mecânico, ele não é aquele louvor externo. Veja que ele é produzido aonde? No nosso coração. Ele flui do nosso interior, ele flui do mais íntimo do nosso ser. Então a gente vai naturalmente também fazer isso em nossas vidas. A gente vai se deleitar em louvar a Deus, em declarar as suas grandezas, em mostrar a sua vontade, em verbalizar através de cânticos tudo aquilo que Deus ele fez e faz por cada um de nós. Veja que a nossa vida ela vai sendo transformada em várias áreas, e aqui o louvor será algo de caráter contínuo. Aqui a adoração vai ser vista em nossas vidas. A gente vai cantar salmos, por isso que o apóstolo Paulo fala de hinos, mas não só isso, a gente vai cantar cantos espirituais, ou seja, cânticos que não estão ali restritos aos 150 salmos que nós temos no Antigo Testamento. Os cantos que nós louvamos a Deus, os cantos que nós louvamos ao Senhor. Então, uma vida, meus irmãos, minhas irmãs, cheia do Espírito Santo, é essa vida que louva a Deus, que engrandece ao Senhor, que através de cânticos está sempre expressando as verdades e a grandeza de Deus em relação à sua vida. Então, se nós quisermos sermos cheios de Deus, então, se nós quisermos sermos cheios do Espírito Santo, nós precisamos, em primeiro lugar, falar biblicamente, mas não só isso. Em segundo lugar, nós precisamos louvar ao Senhor. Mas não só isso. O apóstolo Paulo aqui dá uma terceira atitude. O apóstolo Paulo aqui dá uma terceira orientação para que você possa alcançar a plenitude de Espírito. Além de falar biblicamente, além de louvar ao Senhor, em terceiro lugar, nós precisamos ser gratos. Em terceiro lugar, nós precisamos ser gratos. Veja aí o que nós temos no versículo 20, Efésios capítulo 5, versículo 20. Diz o seguinte a palavra: dando sempre graças a Deus por tudo, ou melhor dizendo, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vida cheia do Espírito não encontra espaço para reclamação. Uma vida cheia do Espírito não encontra espaço para murmuração, muito pelo contrário. Mas uma vida cheia do Espírito, ela vai reconhecer a providência de Deus contínua em nossas vidas. Uma vida cheia do Espírito, ela vai reconhecer o quanto Deus ele é bondoso em relação a cada um de nós, o como Ele conduz as nossas vidas, e isso vai produzir em nós o quê? Gratidão, agradecimento. E uma vez que a gente faz isso,
uma vez que a gente procede dessa forma, uma vez que a gente se comporta dessa maneira, Deus, Ele vai nos enchendo e vai nos enchendo cada vez mais. Talvez aqui, meus irmãos, talvez aqui, minhas irmãs, a gente encontre um grande problema. Talvez aqui a gente tenha uma grande barreira que nos impede de desfrutar mais da presença de Deus em nossas vidas. Nós temos sempre a tendência de reclamar. Nós sempre temos a tendência de murmurar. Muitas vezes a gratidão não é o comportamento prático da nossa vida. A gratidão não é a qualidade que se destaca no nosso caráter. E por isso muitas vezes a gente tenha tão pouco de Deus. Por isso às vezes a gente experimenta tão pouco de Deus. Daí Deus nos falar nessa noite quanto a essa mudança de postura, quanto a essa mudança de comportamento que nós devemos desenvolver. Comece a olhar para a sua vida. Comece a analisar aquilo que Deus já fez, aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus fará, e naturalmente você vai ser uma pessoa mais agradecida. Naturalmente você vai procurar dar graças por tudo que acontece no seu viver, e na medida em que você faz isso, na medida em que você procede assim, mais de Deus você vai experimentar no seu coração. É assim, meus irmãos, é dessa forma, minhas irmãs, que Deus, Ele opera e opera em nossas vidas. Então nós precisamos falar biblicamente, nós precisamos entoar louvores ao Senhor, nós precisamos ser gratos e gratos a Deus. Mas não só isso, em quarto lugar, nós precisamos viver e viver em sujeição. Nós precisamos viver e viver em sujeição. Olha o que nos diz aqui o versículo 21, olha o que nos diz aqui a palavra, diz o seguinte: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. A arrogância, o egoísmo não encontra espaço na vida de uma pessoa que quer ser cheia do Espírito Santo. A arrogância e o egoísmo não encontram espaço na vida de uma pessoa que quer ser cheia do Espírito Santo. Ao invés disso, nós devemos nos sujeitar. E a sujeição aqui, irmãos, a sujeição aqui, irmãs, não é escravidão, mas é a nossa aceitação da condição daquilo que nós somos em Cristo Jesus. E quem é que nós somos em Cristo Jesus? Somos servos, salvos pela mesma graça. Por isso que nesse propósito, nessa realidade, não existe ninguém melhor, não existe ninguém que esteja acima um do outro. Não, nós fazemos parte do mesmo corpo, somos membros do corpo de Jesus Cristo. E na prática, nós nos sujeitamos uns aos outros quando a gente procura o direito, quando a gente procura a necessidade do nosso irmão em detrimento da nossa. Na prática, você ser sujeito é isso, é você procurar o direito, é você procurar a necessidade do seu irmão em detrimento do seu direito, da sua necessidade. E aí você percebe o quão difícil isso é, porque mexe no nosso egoísmo, mexe na nossa arrogância, mexe no nosso orgulho. E repito, aqui talvez nós tenhamos uma outra grande barreira que nos impede de viver uma vida cheia do Espírito Santo. Sem sujeição mútua, nós não podemos ter mais de Deus. Sem sujeição mútua, nós não podemos desfrutar mais da plenitude do Espírito Santo. É interessante porque, se você analisa aqui esse texto, no versículo 21, ele vai abrir, dentro dessa instrução de sujeição, uma série de sujeições que nós devemos ter. A esposa a seu esposo, o seu esposo a Cristo, os filhos aos pais, os empregados aos patrões. Então perceba, conforme nós falamos agora há pouco, que tudo depende de uma vida cheia do Espírito Santo. Então, se você é aquela pessoa orgulhosa, se você é aquela pessoa arrogante, se você é aquela pessoa que não admite que as pessoas possam lhe ajudar porque você se acha superior demais, lembre-se de uma coisa: você está muito vazio do Espírito de Deus, você está muito vazio de Deus no seu coração, e você só pode corrigir isso quando você se sujeita, você só pode corrigir isso quando você se humilha, você só pode corrigir isso quando você reconhece quem de fato você é: um pecador, uma pecadora carente da graça de Deus. Talvez essa seja a nossa grande dificuldade, de entender esse fato, de entender essa realidade,
nós somos pecadores carentes da graça de Deus. E na medida em que nós chegamos a essa conclusão, na medida em que nós temos esse entendimento, a sujeição, meus irmãos, minhas irmãs, vai ser algo natural em relação às nossas vidas. Então, que nós procuremos isso, que nós procuremos cada vez mais falar da palavra, que nós procuremos cada vez mais entoar louvores ao Senhor, que nós possamos cada vez mais ser gratos a Deus, que nós possamos cada vez mais nos sujeitar mutuamente no amor e no temor de Cristo. Quando nós olhamos aqui essa lista de atitudes que nós devemos ter, a gente chega a uma conclusão. Que conclusão? Que uma vida cheia do Espírito, meus irmãos, que uma vida cheia de Deus, minhas irmãs, ela acontece dentro do ambiente da igreja, porque tudo isso que o apóstolo Paulo aconselha, tudo isso que o apóstolo Paulo ele fala aqui, é dentro do contexto da igreja, é na sua convivência com os irmãos, é na sua comunhão cristã, de sorte que você não pode, a não ser que você esteja na igreja de Cristo, no corpo de Cristo, você não pode desenvolver uma vida cheia do Espírito. Infelizmente, algumas pessoas pensam de maneira errada, que elas têm que se isolar de tudo e de todos para que possa buscar mais a Deus. É um engano, é um equívoco. A sua vida de plenitude, a sua vida de enchimento, a sua vida de comunhão com Deus se dá no contexto da igreja, se dá no contexto da comunhão dos santos, e fora da igreja não há vida cheia do Espírito. Fora da igreja não há vida cheia do Espírito. Então, considere, meu irmão, considere, minha irmã, a necessidade que você tem de agir como um membro do corpo de Cristo. Se você já tem um certo avanço no sentido espiritual, ajude outros a estar no mesmo nível, a estar na mesma condição. Se você não está ainda avançando no sentido espiritual, aceite a ajuda de outros para que você possa chegar nesse nível. Porque na medida em que nós encaixamos essas duas coisas, e que aqueles que estão mais adiante na caminhada cristã se dispõem a ajudar os que não estão, e aqueles que não estão se dispõem a aceitar a ajuda, aí o que é que você vai ter? Não uma pessoa cheia do Espírito, mas você vai ter uma igreja cheia do Espírito para a glória de Deus. E essa deve ser a nossa finalidade, esse deve ser o nosso objetivo. Na verdade, essa deve ser a nossa finalidade de vida. Eu quero ser uma igreja cheia do Espírito Santo, a partir de mim, a partir do meu compromisso, a partir da minha responsabilidade, porque, via de regra, a gente reclama muito da igreja, mas a gente esquece que nós somos a igreja, que nós somos parte do povo de Deus, e que nós devemos crescer juntos, apegados uns aos outros, porque assim nos diz a palavra do Senhor. Então, tenhamos esse espírito corporativo, tenhamos essa visão de corpo, para que assim juntos, em comunhão, juntos como um só corpo, a gente possa, irmãos e irmãs, desenvolver mais da nossa comunhão com Deus e experimentar mais da presença do Santo Espírito de Deus em nossas vidas. Essa é a recomendação de Deus para cada um de nós. E se porventura há entre nós pessoas que não são salvas, se porventura há entre nós pessoas que ainda não foram alcançadas pela graça, o que é que fica de recomendação? O que é que fica de conselho final para você? Clame, meu amigo, minha amiga, para que o Espírito Santo possa regenerar o seu coração, para que ele possa lhe fazer entender a sua palavra, para que ele possa penetrar com graça a sua vida, e hoje mesmo, você possa experimentar da nova vida em Cristo Jesus. Isso vai ser o pontapé inicial para que o Espírito Santo continue agindo na sua vida, para que o Espírito Santo continue agindo no seu coração, para que você possa ter mais de Deus, para que você possa ter mais do Senhor, para que seu Espírito possa cada vez mais fazer habitação no seu coração, e você possa parecer-se cada vez mais com Cristo Jesus. Esse é o nosso desejo para você, que você se volte para Deus, que você venha a ser alcançado pela graça, e que essa mesma graça possa produzir na sua vida uma vida cheia do Espírito Santo, para a glória de Deus, para a glória do nosso Senhor. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que Deus nos abençoe, meus amigos, e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.